Bom, eu dei bom dia a todo mundo, ao Bom Barão, a dia. Carla, a todos. Bom dia. Olha só, essa volta aí, a retomada, não é volta, né? O estilo o presidente Bolsonaro no modo ogro, né? Mas você vê que ele não fez, ele manteve esse comportamento mais educadinho em relação às relações institucionais, né? Foi isso que eu estou chamando de modo ogro, quando ele foi confrontado com a questão que eu acho que mais aflige ele, que é essa questão do Queiroz. Esse mesmo tipo de questionamento sobre dinheiro, a pergunta do repórter do Globo foi absolutamente pertinente, pergunta óbvia, né? Por que os 89 mil foram depositados na conta da Michele Bolsonaro? E ele, lá atrás, ainda antes de tomar posse, respondeu a um questionamento semelhante, no caso sobre depósitos de 24 mil, dizendo que era fruto de pagamento de um empréstimo, quitação de um empréstimo, que na verdade era de 40 mil, e a vida seguiu. Por que ele não fez a mesma coisa agora? Ele poderia também ter falado qualquer coisa, falado que era um outro empréstimo, pelo seguinte, porque a situação se agravou muito, muito de lá para cá, né? As versões contraditórias, as provas, os indícios, reduziram o espaço para margem de manobra. Então, o recurso à desculpa, e principalmente a desculpa esfarrapada, cria um espaço de risco para contradição futura do que vierem a dizer o Queiroz e a mulher dele, a Márcia. Seja em depoimentos, agora depoimentos que ter uma outra configuração, uma vez que eles estão em prisão domiciliar, ou até numa eventual delação premiada. Então, o que ele faz? O que o Bolsonaro faz? Faz aquilo, reage dizendo, quer dizer, com uma grosseria e tal, rebatendo algo que ele não pode responder. Isso é típico, você não tem resposta, você rebate, você agride. A questão é que não adianta nada. A grosseria não vai impedir essa questão de andar, esse inquérito, essas investigações de andar. Em algum momento, essa explicação terá de ser dada. É simples assim. Então a grosseria é cortina de fumaça, né, Dora? Para que a gente fique falando sobre vou dar uma porrada em você, quem é que é bundão, quem é que não é, e a gente deixe de fazer a pergunta principal, que é por que a sua esposa, Michele, recebeu 89 mil reais de Fabrício Queiroz? Essa é a estratégia? Olha, não sei se é uma estratégia, porque não é nem uma cortina de fumaça, porque isso é um modo, é uma maneira de ser do presidente Jair Bolsonaro, né? Ele é assim na vida, ele faz essas coisas, mas se fosse uma estratégia, mesmo uma cortina de fumaça, eu vou te contar, é de novo aquela coisa da reação tabajara, né? Porque o que aconteceu? No dia seguinte, estava a internet toda perguntando a mesma coisa que o repórter perguntou. Então, ele chamou mais atenção sobre o caso. Se ele tivesse dado uma resposta assim qualquer, falado do empréstimo, enfim, não tivesse feito a grosseria, não teria havido essa reação. Mas, como eu disse anteriormente, qualquer coisa que é dito agora cria um espaço de muito risco para o confronto com o que vierem a dizer Fabrício Queiroz e Márcia Aguiar. Pois é, e agora, sempre que o Bolsonaro for falar, essa pergunta, tenho certeza, vai ser repetida até que alguma resposta ou alguma explicação seja dada. Dora, eu queria mudar um pouco de assunto, falando sobre esse pacote social, econômico, né? Muitos questionamentos em relação ao ministro Paulo Guedes. Que confusão, hein, Dora? Olha, é uma confusão a começar pela configuração do tal pacote. Menino, mistura auxílio assistencial, desoneração de folha de pagamentos, mudanças no imposto de renda, criação da CPMF, obras de infraestrutura, é uma salada mista, né? Só que essa salada mista, ela tem um foco, que o foco é a briga em torno da quantidade, né, do auxílio, dessa assistência, desse Renda Brasil, e com o qual o presidente Jair Bolsonaro quer repetir e até superar o ex-presidente Lula, com a diferença de que na época havia dinheiro, agora não tem.
Então fica essa briga e ele insiste nos R$300, por quê? Ora, R$300, 3 notas de 100 tem um efeito muito melhor do que os 247 que quer o Paulo Guedes, né? Do mesmo jeito que 6 notas de 100 com auxílio emergencial de R$600 tiveram um efeito evidente, direto sobre a popularidade dele, os R$300, essa cifra assim redonda, reduziria os efeitos da diminuição do valor do auxílio. Eles anunciam agora, viu, Rogério Marinho deu uma entrevista para a rádio, né, confirmando que é sexta-feira, havia sido dito que era sexta-feira, o Rogério Marinho confirmou, mas é o seguinte, é igual reforma administrativa, toda hora se diz que vai, que vem, que tem uma data, mas isso não se confirma. Acho que essa história do pacote pode vir a criar problemas grandes, porque uma vez que o ministro Paulo Guedes ceda ao presidente Jair Bolsonaro, cria um problema. Primeiro, para as contas públicas que podem explodir lá na frente. Segundo, no Congresso, porque para dar esse dinheiro, para chegar a esse montante, o ministro já avisou que vai precisar acabar com vários programas assistenciais. Aqui, o abono salarial, a farmácia popular, aquela ajuda que é dada aos pescadores para evitar a pesca predatória, quando os peixes estão na época de reprodução. Uhum. Isso. Então, isso é algo que o Bolsonaro quer, essa solução imediata, essa solução que ele considera fácil, uma fórmula para a reeleição, mas as consequências podem ser muito grandes. É essa a briga, essa questão que está em pauta agora, que está enrolando tudo. Agora, vejam só que interessante, né? Lá na campanha, ou mesmo no início do governo, o presidente dizia, não entendo nada de economia, quem vai comandar essa coisa é o Paulo Guedes. O que ele disser que tem que ser feito, isso, será feito, e o mercado acreditou nisso e tal. Agora a situação se inverteu. Está o ministro da Economia pulando miudinho para atender o presidente da República, que não abre mão de ser atendido nesse aspecto que é eleitoral, tá? Porque você também dá um dinheiro para o que é interessante, dá um dinheiro, desde que você não tire na outra ponta. E a hora que explode tudo, que as contas explodem, a consequência é paga por todo mundo, inclusive, aliás, principalmente pelos mais pobres, né? Porque economia desorganizada é uma porta aberta para a inflação, e a gente sabe e soubemos bem, pelo menos os nascidos digamos assim, antes de 1990, que é o meu caso, né? Claro. Sabem muito bem quem é que paga essa conta da inflação, né? Então, essa não é uma questão que parece assim simples, vão anunciar, vai ser tudo bacana, mas tem a consequência, e é como dizia o então vice-presidente Marco Maciel, as consequências vêm depois. Ô Dora, sabe que é muito louco, a gente já está pensando em 2022, como você disse, né? Tudo questão, é tudo com um olhar eleitoral, eleitoreiro. Tudo isso que está acontecendo. Você lembrou da campanha, toda baseada em Paulo Guedes, toda baseada em uma economia liberal, mais Brasil, menos Brasília, e aí chega 2020 e bota tudo abaixo, né? Derruba esse castelo de cartas. Aí a gente tem essa política assistencial vindo tão forte, que antes era chamada de esmola, agora acaba virando base, né, de uma forma de governar. Dora, pergunto para você, para a próxima campanha, o presidente Jair Bolsonaro, que se apoiou tanto em Paulo Guedes, que se apoiou tanto em Menos Brasil, Menos Brasília, vai fazer o quê na próxima campanha? Você acredita em guinada e aí sim assumir essa coisa do auxílio emergencial? Assumir como uma bandeira de campanha e tal. Claro que vai ter uma readaptação do discurso, não dá para a gente saber como é que vai ser
em 22. Evidentemente que não pode ser o mesmíssimo discurso de 2018, mas também não pode ser um discurso completamente diferente. Acho que ele vai aliar aquele discurso que o elegeu em 2018 a essa nova forma de fazer as coisas, porque, evidentemente, numa campanha, vamos que não tenha havido, até lá, não tenha se materializado uma consequência ruim para a economia. Quem é que vai se contrapor a um discurso, a um efeito benéfico, eleitoralmente falando, da concessão desse auxílio assistencial? Ninguém. Vai ficar muito difícil, vai ser, na verdade, uma competição de quem dá mais, né? Então, acho que ele vai fazer essa adaptação, vai acrescentar ao que ele já disse em 2018, a fórmula que ele achou, eu vou chamar de fórmula PT, para a reeleição. Deu certo, viu nas pesquisas, então ele vai embarcar nessa. Mas eu acho que sem abandonar esse estilo ogro, esse estilo deixa que eu chuto. A gente está vendo um exemplo aí do Trump, né, que amenizou tal, aí começou, já abriu a convenção republicana, do Partido Republicano, mandando ver com um discurso absolutamente radical, dobrando a aposta na personalidade, naquilo que o elegeu. Acho que disso Bolsonaro não abre mão. Daqui a pouco eu vou falar, inclusive, sobre uma pesquisa que acabou de sair aqui, mostrando que a vantagem do Joe Biden diminuiu para o Trump nos estados-chave aqui. O Trump está crescendo, viu? Dora, a gente volta a conversar na próxima sexta-feira. Um beijo para você, até lá. Tchau, até lá. Beijão.